Olá, amigos do Armazém do Ânimo, tudo bem com vocês? Então, estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho e dividir um pouquinho aí das coisas que a gente está aprendendo aí ao longo desse período, ao longo desse momento que a gente tem vivido, né? Momento de quarentena, momento de muitos cuidados. Conta-se uma história que um homem, ele estava perdido numa floresta e ele ficou perdido nessa floresta durante muito tempo, sozinho. Passava-se o dia, passava-se a noite, e esse homem tentando achar o caminho de volta, e ele não conseguia achar porque a floresta era muito densa, ele não tinha mapa, ele não conhecia a floresta com detalhes. Então, a sensação que ele tinha é que ele ficava rodando, rodando e parando sempre no mesmo lugar. E ele ficou perdido durante tanto tempo que ele começou a ficar muito desanimado, muito triste. Além da má alimentação, ele ficava muito exposto ao tempo, à chuva, ao sol excessivo, à umidade. Então, assim, ele foi ficando muito debilitado ao longo desse tempo, a ponto de perder um pouco seu domínio mental, né? Ele começou a delirar. E nesses delírios que ele tinha, ele começou a delirar, imaginando como se ele imaginou que tivesse achado uma criança, né, um bebê na floresta. E ele achou aquilo muito estranho. O que esse bebê está fazendo aqui? E ele pegou aquele bebê, ele olhou para os lados, ele imaginou que de repente tivesse alguém ali próximo que pudesse fazer companhia para ele, mas ele viu o bebê, aquele nenenzinho sozinho, o nenenzinho chorava. E então ele começou a se preocupar com o neném, ele começou a cuidar do neném, e começou a pensar assim, não, agora eu tenho que arrumar, eu tenho que recuperar minhas forças para eu poder achar a saída dessa floresta, porque não sou só eu tenho aqui um neném também que está precisando dessa ajuda. Não sei como como ele parou aqui nessa floresta, mas ele precisa também ser salvo, ser resgatado. E aí demorou um pouquinho mais de tempo e ele então, na caminhada dele, né, em busca aí de sair daquela floresta, né, de ser resgatado, ele achou uma trilha e aí ele foi seguindo aquela trilha com a esperança de achar alguém e de fato ele achou uma cabana onde tinha ali uns policiais que estavam guardando aquela reserva ambiental e aí ele conseguiu ajuda. Por que essa história, né? Por que eu trouxe essa história? Nós, seres humanos, nós fomos criados com um DNA importantíssimo, que é o DNA do relacionamento pessoal. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus, ele é um ser relacional. Desde a criação, ele se relaciona com o homem, ele conversa com o homem. Nós não fomos feitos para sermos seres sozinhos e vivermos de maneira individualizada. No meio de uma situação complicada, como dessa história, o homem estava numa floresta perdida há tanto tempo. Quando a gente consegue, a despeito dessa circunstância, a gente consegue vislumbrar a possibilidade e a oportunidade de cuidar de alguém, né, de prover o sustento, de acalentar o medo, né, de proteger do frio, cuidar realmente de alguém, quando a gente faz isso, a gente também consegue ser ajudado, a gente se sente melhor. Uma questão que eu aprendi, né, nesse período é que, independente da circunstância que a gente esteja, a gente pode olhar para o lado e encontrar alguém que a gente pode cuidar, seja dando uma palavra, seja dando um abraço, seja enviando uma mensagem, fazendo uma ligação, orando. Então, assim, olhe para o lado. Com certeza você vai encontrar alguém que precisa de um cuidado, que precisa do seu cuidado. Quando você encontrar essa pessoa e você dedicar o tempo a cuidar desta pessoa, você vai ver como você vai se sentir melhor, porque isso aconteceu comigo. Me sinto muito melhor quando eu cuido de alguém, porque nós fomos feitos assim, a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor, Deus cuida da gente. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Vamos nos amar mais, cuidar mais do próximo, olhar mais para o lado e não olhar tanto para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Deus abençoe vocês. Tchauzinho.